Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra, da legislatura 2013-2016, do ano legislativo de 2014. Nós estamos na 15ª legislatura e na 42ª mesa diretiva do Poder Legislativo de Guaíra. Desde 1952, são 62 anos de trabalho, dedicação e contribuição desse poder ao nosso município. Convido nesse momento a senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Ademilson Simeão. Presente. Almir Bueno. Presente. Franciele de Lima Danelon. Presente. Getúlio Benito Centurion. Presente. Miriam Teleste. Presente. Oswaldino da Silveira. Presente. Rosana de Lima Brise. Presente. Rossano França Triquez. Presente. Sandro Sabino Borges. Presente. Tereza Camilo dos Santos. Presente. Valberto Paixão da Silva. Presente. Havendo quórum legal, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Agradecimentos. Quero aqui cumprimentar as senhoras e senhores vereadores presentes na sessão, autoridades que também se fazem presentes, aos colaboradores dessa Casa de Leis, ao estimado público presente, à imprensa e aos radioouvintes e internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado pela presença e a participação de todos. Pedimos a Deus que abençoe os nossos trabalhos nesta sessão. Convido a senhora secretária que proceda à leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que possamos acompanhar em pé. Boa noite a todos. Hoje estaremos lendo, então, Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém. Graças a Deus. Nesse momento eu coloco em discussão a ata da 22ª sessão ordinária do dia 11 de agosto. Em discussão? Não havendo manifestação, declaro a mesa aprovada. Leitura das matérias escritas no expediente. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos expedientes recebidos. Ofício de número 640/2014. Senhor Presidente, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Venho, através do presente expediente, proceder à remessa da cópia do decreto de número 278/2014, de 13/8/2014, que renova a composição do Conselho Municipal de Saúde, devidamente publicado no jornal Um Arame Ilustrado, edição de número 10.147, de 14/8/2004, página 21, Caderno de Publicações Legais, e no Diário Oficial Eletrônico, edição de número 143, de 13/8/2014, 2014. Aproveito o ensejo para me colocar à disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhes votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Persivendrúsculo, Prefeito Municipal. Fica o referido ofício à disposição das senhoras e senhores vereadores na secretaria dessa Casa. Ofício 644/2014. Senhor Presidente, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Venho, através do presente expediente, proceder à remessa da cópia do ofício de número 643/2014, de 14/8/2014, o qual foi devidamente protocolado junto à primeira Promotoria de Justiça, nesta data, referente à situação da rede hospitalar privada do nosso município e respectivos anexos conforme a seguir. Ata de reunião datada de 4 de agosto de 2014, inspeção datada de 5/8/2014 no Hospital Santa Rita, auto termo de número 0162/2014 e auto termo de número 664/2014. Aproveito o ensejo para me colocar à disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhes votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Persivendrúsculo, Prefeito Municipal.
Fica o referido ofício lido pela senhora secretária com as informações já relatadas à disposição das senhoras e senhores vereadores na secretaria desta casa. Secretaria de Estado da Educação. Ofício de número 1856/2014. Assunto: requerimento 15/2014. Senhor vereador, em atenção ao ofício de número 273/2014, de 17/6/2014, por meio do qual Vossa Excelência encaminha solicitação concernente ao requerimento de número 015/2014, que versa sobre a realização de vistoria, análise, planejamento e execução de construção ou adequação nas calçadas e muros dos colégios estaduais e municipais de Guaíra, em especial do Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Encaminhamos, em anexo, cópia de informações do Núcleo Regional de Educação de Toledo e da Diretoria de Informações e Planejamento, desta pasta contendo esclarecimentos sobre o assunto em questão. Externamos nossas considerações e permanecemos à disposição. Atenciosamente, Bruna Manfroy, assessora de gabinete. Caminho à secretaria dessa casa, vereadores interessados na secretaria, com cópia ao vereador autor do requerimento encaminhado à Secretaria de Educação do Estado. Ofício 001/2014. Assunto: convite para integrar Comitê Gestor Programa Cidade Empreendedora. O município de Guaíra, em parceria com o SEBRAE, está implantando o programa Cidade Empreendedora, visando o desenvolvimento de ações junto a empreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, para a criação de um ambiente ainda mais favorável ao desenvolvimento dessas empresas, cumprindo assim a Lei Complementar Federal de número 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como a Lei Complementar Municipal 003/2007, de 28 de 12 de 2007. Para desenvolver, discutir e aprovar ações previstas nas referidas leis, será composto um comitê gestor com representantes de vários segmentos e entidades do nosso município. Vossa Senhoria, pela relevante participação na sociedade e potencial de contribuição que possui, é um de nossos convidados a integrar este comitê. Este comitê gestor irá discutir, planejar e aprovar projetos e ideias que possam contribuir para o crescimento da economia de Guaíra. Para a conclusão e início dos trabalhos do Comitê Gestor, convidamos para a reunião de apresentação do Programa Cidade Empreendedora no dia 21/8/2014, às 8h30, na Sala de Reuniões do Paço Municipal. Atenciosamente, Adriano César Richter, diretor do Departamento de Indústria, e Fabiano Persivendrusco, prefeito municipal. Fica o referido convite à disposição de todas as senhoras e todos os senhores vereadores na secretaria dessa casa e solicito a possibilidade do vereador Rossano e vereador Sano representar esse poder em virtude da ausência dessa presidência. Ofício 34/2014. Assunto: encontros sobre fracking. Senhores vereadores, é com imensa satisfação que a ACAMOP, Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná, vem convidá-los a participar dos encontros sobre o método não convencional de extração de gás metano ou petróleo ou fracking. Para que este assunto chegue ao conhecimento da maioria possível da população, estão sendo realizados mais estes encontros. Santa Helena, palestra no dia 21 de agosto de 2014, às 8h30 na Câmara Municipal. Cascavel, audiência pública no mesmo dia, dia 21 de agosto, às 19 horas na Câmara Municipal. Guaíra, palestra no dia 22 de agosto de 2014, às 14 horas, também na Câmara Municipal. Terão como palestrante o engenheiro Ivo Augusto de Abreu Pugnoloni, presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidroelétricas. Certos de sua presença, desde já agradecemos atenciosamente a Mauri Ladguin. Para completar a informação às senhoras e senhores vereadores, nós viemos trabalhando já desde o primeiro semestre que Guaíra pudesse ser sede
de uma palestra dessa sobre o fracking, ou faturamento hidráulico. Nós conseguimos, então, agendar a data do dia 22 de agosto, próxima sexta-feira, às 14 horas, nesse plenário, a palestra com o referido nome já denominado pela secretaria dessa casa. Então, eu reforço o convite às senhoras e senhores vereadores e também àqueles que nos acompanham através do rádio e através do vídeo para que compareçam, que trata-se de um assunto de extrema importância na nossa região. Telegramas. Ministério da Saúde. Número de referência 014438. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Entidade, município de Guaíra. Objeto, equipamento para postos de saúde. Data, 10/3/2014. Valor, R$36 mil. Fica a informação a todas as senhoras e senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho de Direito. Entidade, município de Guaíra. Objeto, equipamento para postos de saúde. Data, 11/4/2000. Valor, R$36 mil. Da mesma forma, encaminho à secretaria. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores com cópia ao Conselho de Direito. Objeto, aquisição de equipamentos e material permanente. Data, 27/6/2006. Valor, R$100 mil. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho de Direito. Construção de unidade de saúde. Data, 14/5/2008. Valor, R$122 mil. Da mesma forma, encaminho à secretaria com cópia ao Conselho de Direitos interessados na secretaria. Aquisição de unidade móvel de saúde na data de 22/9/2005, no valor de R$48 mil. Da mesma forma, encaminho à secretaria. Fica a informação a todas as senhoras e senhores com cópia ao Conselho de Direito. Construção de unidade de saúde na data de 27/7/2007, no valor de R$122 mil. Encaminho à secretaria. Fica a informação a todas as senhoras e senhores com cópia ao Conselho de Direito. Ampliação de unidade de saúde na data de 4/7/2008, valor de R$72 mil. Encaminho à secretaria. Fica a informação a todas as senhoras e senhores com cópia ao Conselho de Direito. Construção de unidade de saúde na data de 10/11/2006, no valor de R$122 mil. Fica a informação a todas as senhoras e senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho de Direito. Aquisição de medicamentos na data de 29/6/2010, o valor de R$200 mil. Fica a informação a todas as senhoras e senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho de Direito. Construção de unidade de saúde na data de 19/3/2008, no valor de R$122 mil. Encaminho à secretaria. Fica a informação a todas as senhoras e senhores com cópia ao Conselho de Direito. Ministério da Educação. Informamos a liberação de recursos financeiros. Entidade, Associação de Pais e Mestres da Escola Rural e Municipal. Programa PDDE. Data da emissão 2/7/2014, valor R$3.680. Fica a informação a todas as senhoras e senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho Municipal de Direito. Informamos liberação de recursos financeiros. Entidade, Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Duque de Caxias. Programa PDDE. Data 2/7/2014, no valor de R$4.490. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores. Encaminho à secretaria com cópia ao Conselho Municipal de Direito. Entidade, Associação de Pais e Mestres da Escola Rural e Municipal. Programa PDDE na data de 2/7/2014, valor R$1.220. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores. Encaminho à secretaria desta casa com cópia ao Conselho de Direito. Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Tancredo Neves. Programa PDDE. Data da emissão 2/7/2014, valor R$3.470. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores. Encaminho à secretaria desta casa com cópia ao Conselho de Direito. Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor João Ambrósio. Programa PDDE da data de 2/7/2014, valor R$2.500. Fica a informação a todas as senhoras e todos os senhores. Encaminho à secretaria dessa casa com cópia ao Conselho de Direito. Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Irmã Maria Leônia. Programa PDDE, data da emissão 2/7/2014, valor R$2.490. Fica a informação a todas as senhoras e senhores, cópia à disposição na secretaria, encaminhar cópia ao Conselho de Direito. Neste momento, passamos para a leitura das indicações. Indicação de número 101/2014.
O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Fabiano Percy Vendrúsculo, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicita ao setor competente o estudo e planejamento da regularização do estacionamento e sua definição em paralelo ou em diagonal e a adequação e sinalização da travessia elevada na Praça Duque de Caxias, em especial na Avenida Tomás Luiz Zeballos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 8 de agosto de 2014. Vereador autor, Almir Bueno. Defiro a indicação apresentada e lida pela senhora secretária, de autoria do vereador Almir Bueno, indicação número 101/2014, com as justificativas em anexo. Indicação 108/2014. O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica providências por parte do setor competente da administração municipal, visando a instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade na rua Fábio Ramires, altura da residência de número 85, junto ao Parque Anhembi. Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Vereador autor, Valberto Paixão da Silva. Defiro a indicação de autoria do vereador Valberto Paixão da Silva, conforme lido pela senhora secretária, com justificativa e anexo. Indicação essa de número 108/2014. Indicação de número 109/2014. O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica ao setor competente análise da viabilidade para recapeamento com lama asfáltica na Rua 4 Mártires em sua totalidade, bem como seja refeito o trecho compreendido entre as ruas Presidente Kennedy e Olavo Bilac, como a substituição das pedras sextavadas de cimento ou, em caso de impossibilidade de fazê-lo, que seja feita a substituição com asfalto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Vereador autor, Getúlio Benite Centurion. Defiro a indicação número 109/2014, de autoria do vereador Getúlio Benite Centurião, conforme lido pela senhora secretária, com as devidas justificativas em anexo. Indicação 110/2014. O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica colocação de postes e instalação de iluminação pública na travessa que sai da Rua 3 de Maio até a Rua Tomás Bittencourt, numa extensão de aproximadamente 200 metros. Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Vereador autor, Ademilson Simeão. Defiro a indicação número 110/2014, de autoria do vereador Ademilson Simeão, conforme lido e justificado em anexo. Indicação 111/2014. O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica providências visando o cadastramento do município de Guaíra, através da Secretaria de Saúde, no Programa de Saúde do Governo Federal, para obtenção de repasses. Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Vereador autor, Ademilson Simeão. Defiro a indicação apresentada de número 111/2014, de autoria do vereador Ademilson Simeão, lido pela senhora secretária, com as devidas justificativas em anexo. Indicação 112/2014. A vereadora que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica instalação de iluminação junto à Academia ao Ar Livre, localizada no bairro Parque Hortência, atendendo à solicitação dos moradores. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Vereadora autora, Franciele Danelon. Defiro a indicação apresentada de autoria da vereadora Franciele Danelon, de número 112/2014, com as devidas justificativas em anexo. Passamos para a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 020/2014. O vereador que apresente e subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, requer, após ouvido o plenário e aprovado, o envio do expediente ao excelentíssimo senhor Fabiano Percy Vendrúsculo, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo de 15 dias, conforme o inciso 13º do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, informações se houve algum estudo e se há algum parecer da atual administração municipal sobre a indicação de número 129/2013, que solicita providências visando a instalação urgente de iluminação pública no Porto 52,
Rio Chororó, distrito de Dr. Oliveira Castro, Câmara Municipal de Guaíra, Guaíra, em 15 de agosto de 2014. Justificativa. Este vereador apresentou em 2013 a indicação número 129/2013, solicitando a referida melhoria, bem como a suspensão da cobrança de taxa de iluminação pública até a efetivação da instalação. No entanto, até a presente data não obtivemos nenhuma resposta, sendo que continuam cobrando taxa de iluminação pública, conforme conta de luz anexa a essa proposição, motivo pelo qual solicito informações através deste requerimento. Vereador autor Valberto Paixão da Silva. Nesse momento eu coloco em discussão o requerimento apresentado de número 20/2014, conforme lido e justificado pela senhora secretária, de autoria do vereador Valberto Paixão. Em discussão, referido o requerimento? Não havendo discussão, coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis. Permaneça como estão os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 20/2014. Senhor presidente, essas foram então as matérias para o expediente dessa sessão. Não havendo mais matérias nesse expediente, passamos para os oradores inscritos. Será concedido o tempo de 10 minutos, conforme inscrições apresentadas. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra o vereador Sandro Sabino Borges, do PP. Com a palavra, o vereador Sandro Sabino Borges, do Partido Progressista. Excelentíssimo senhor presidente Almir Bueno, nobres amigos vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra e internautas, meu muito boa noite. Quero hoje usar esta tribuna só para fazer uma colocação a respeito do que vem acontecendo há muito tempo no nosso município e que hoje aconteceu novamente, e a respeito de um projeto que foi lido a semana passada aqui nessa casa. E gostaria de pedir a colaboração dos amigos vereadores que fazem parte das comissões que este projeto foi encaminhado. Mas, tendo em vista já questionado pelo jurídico dessa casa, se trata de um projeto que o Executivo encaminhou em parceria do Ministério Público Federal e Itaipu Binacional, a situação de uma desapropriação de terras aqui, faixinha, aqui para frente da Vila dos Pescadores, onde que a Itaipu, em parceria com o município, estão pretendendo fazer a desapropriação de alguns hectares de terra ali para relocar algumas tribos, uma tribo indígena que se encontra instalada na área de preservação ambiental. Diante dos fatos que vêm acontecendo em nosso município, a respeito dessas invasões em terras dos agricultores, questão dos indígenas, e o que até inclusive me assustou hoje, o ocorrido, que ainda não tem total situação do que aconteceu e o que ainda está acontecendo lá naquele local, mas eu tenho certeza que acho que o nobre amigo o vereador Beto vai saber nos dizer. É que este projeto, senhoras e senhores, que foi lido a semana passada, é uma parceria da Itaipu com o município. Isso vem me preocupando. A Itaipu Binacional, senhoras e senhores, sempre que vem ao nosso município, que vem trazer algo, que se diz trazer algo, para beneficiar a nossa cidade, para beneficiar os nossos munícipes, infelizmente, sempre é de interesse próprio, a própria Itaipu. Como diz sempre o vereador Rossano, vamos continuar sofrendo com as ações que a Itaipu causou ao Guaíra, e o dia a dia ainda eles vêm surrando a nossa cidade e o nosso povo guairense. Gostaria de pedir aos amigos que avaliassem bem este projeto. Eu sei que às vezes está tirando o peso de algumas pessoas e colocando sobre outras a relocação desses grupos indígenas nessas terras que há de serem desapropriadas. Mas eu gostaria de dizer, a Itaipu se preocupa apenas com a fonte de renda dela.
área de preservação. Não vou dizer que sou a favor do desmatamento. Mas como vivem aqueles indígenas lá dentro da selva amazônica, lá no Mato Grosso, sem nenhuma situação de, não vou dizer digna de sobrevivência, mas eles são daquela área e sobrevivem muito bem. Assim que o governo começou a expandir as melhorias de vida para eles, eles foram se ligando e sabendo que podem atacar tudo que eles querem. Mas enquanto eles estavam quietinhos lá, não sabíamos nem dos índices de mortalidade ou de natalidade daquelas tribos. Gostaria de dizer que a Itaipu vem apenas aqui enganar os nossos munícipes, a nossa cidade. Vem aqui, faz uma gradinha ali, mas me digam uma coisa, o que está trazendo de benefício ao nosso município? O que está trazendo essa desapropriação? Eu sei que o proprietário daquelas terras, que estão sendo programadas a serem desapropriadas, muitos nasceram naqueles locais e não têm interesse de sair de lá. Mas por força maior, com medo de perder ou até de morrer em suas terras, talvez terão que ceder ao município, a Itaipu, essa desapropriação. Gostaria de pedir gentilmente aos nobres amigos que avaliassem com carinho este projeto, que conversassem com os proprietários, e que sei que já programaram essa reunião com os proprietários. Fico feliz em saber, para se ver se há interesse realmente dos proprietários em ceder as suas terras. Por que que a Itaipu, o governo federal, não compra a área que não é produtiva e relocam eles para lá? Vão pôr em áreas que as pessoas nasceram, produziram, criaram seus filhos e que trazem impostos à nossa cidade, que produzem alimento na nossa cidade, e dá de mão beijada. Por quê? Porque os índios estão dentro de uma área de preservação. Então quer dizer que lá no Mato Grosso, lá na Amazônia, eles não estão numa área de preservação? Então quer dizer que vão tirar todos eles de dentro das matas e trazendo para a cidade, ou para as nossas terras produtivas. Não sou contra a nenhuma comunidade indígena, quilombola, não sou não. Só que temos que ser coerentes com essa situação, porque tenho analisado. Existe um proprietário de uma chácara, com 2 alqueires, que tem uma tribo alocada bem no meio da sua chácara. Tem mais de 3 anos e é do lado de uma área de preservação da Itaipu. Agora me dizem se a Itaipu foi lá comprar a terra desse senhor, onde os índios já estão dentro. Não foi. Foram lá fazer uma avaliação para deixar uma ilusão na cabeça dele. Esse senhor já sofreu até um derrame cerebral, o início de tanto sofrer com essa situação. O único pedaço de terra que ele tem, sendo entregue, está lá o maior mato e um cemitério no meio da sua chácara. É fácil a Itaipu comprar uma área que não existe nenhuma invasão e relocar. Por que não comprou aquela que já existe uma invasão, então? Por que aumentar o problema? Por que não simplificar? Compre uma área, já que tem o dinheiro, porque a Itaipu tem dinheiro. Por que não compre uma área e reloque todas essas tribos? Divide. Não, mas é o que só lhe interessa, que a fonte de renda da Itaipu são as áreas de preservação, são as nascentes de rios, e se ele quer preservar. É a única coisa que eles querem preservar. Não é a terra do agricultor, não é a terra do cidadão guairense, não é o interesse do povo guairense. A Itaipu quer preservar a sua área. Não sou contra, não sou a favor ao desmatamento. Nunca. Mas devemos analisar cada passo que a Itaipu vem aqui nos iludir, para podermos daí bater palma. A Itaipu trouxe nem sei dizer ao certo,
essas melhorias nas estradas, é o que? É para conter a água, para não estragar as nascentes dos rios. Muito bem, mas ela está preservando a fonte de renda dela. Quando não existia a barragem, nós não tínhamos isso daí. E por que agora eles querem vir fazer? Porque o desenvolvimento causa um pouco de destruição à natureza, causa destruição da natureza, mas eles só querem pensar, na verdade, no interesse próprio deles. E nada mais, nada menos, que são os interessados e que têm o poder para resolver a situação desse povo nosso. Não vou pôr a culpa totalmente na Itaipu, mas é um parceiro do governo federal. E eles têm dinheiro para isso. Então, por que surrar as pessoas que não têm? Sacrificar as pessoas para se promoverem, para preservarem uma árvore, mas existem pessoas morrendo de raiva das ações que o nosso governo vem fazendo. Então vamos nos alertar, pessoas. Vamos nos alertar, porque quando a Itaipu vem nos promover algo aqui em Guaíra, vamos ver se eles dobram pelo menos o que eles vêm trazer. Mas é aquilo, é aquela migalha. Aí nós pegamos e falamos, olha, a Itaipu fez isso por nós. Vamos abrir os olhos. Muito boa noite. Foram as palavras do vereador Sandro. Convido nesse momento a fazer outra palavra o vereador Oswaldinho da Silveira, do PTB. Com a palavra, o vereador Oswaldinho, do Partido Trabalhista Brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, distinto público aqui presente, senhores ouvintes da Rádio Guaíra, da internet, nós queremos, primeiramente, nos congratularmos aqui com os dirigentes da Igreja Presbiteriana no Brasil, que na data de ontem comemorou 150 anos da fundação da Igreja no Brasil e juntamente comemorou-se também na data de ontem 45 anos da instalação da Igreja Presbiteriana em Guaíra. A Igreja Presbiteriana que vem prestando um excelente trabalho aqui, nessa nossa comunidade, e que vem participando da história de Guaíra aqui nas margens do Rio Paraná. Os nossos parabéns ao pastor João, que dirige hoje esta igreja e que ontem comemorou-se através de um culto de celebração e gratidão, e logo após um grande, muito bem servido coquetel. Nossos parabéns a todos os membros da igreja e ao administrador, o pastor João. Eu quero também parabenizar aqui o vereador Admilson Simeão pela preocupação que vem tendo com o atendimento da nossa saúde aqui em Guaíra. Meus parabéns, vereador, pela indicação, uma indicação que solicita ao administrador municipal que determine um recadastramento, porque assim nós iremos ter realmente certeza de quantas pessoas vêm sendo atendidas aqui pela saúde pública, porque os dados que têm sido apresentados aqui são dados presumidos, que, como muito bem disse o vereador esses dias nessa tribuna, não cabem na nossa cabeça. Que a saúde pública esteja atendendo aí cerca de
70 mil pessoas. Seria realmente, como bem colocou aqui o vereador Admilson Simeão, seria a população de Guaíra, Terra Roxa e Mundo Novo. Claro que pode ter sido atendido, pode ter acontecido atendimentos, até mais de 70 mil de uns anos para cá. Porque é claro que certamente teremos muitas pessoas que são atendidas várias vezes no ano. Então, vamos torcer para que o prefeito realmente autorize, determine que se faça esse recadastramento. Eu quero aqui também, relatar aqui também, senhores vereadores, senhores ouvintes, mais uma invasão que ocorreu hoje na propriedade de um agricultor aqui de Guaíra. Trata-se do agricultor Rosalino Weber, um pioneiro de Guaíra, que suas terras já estavam sendo ocupadas por indígenas e hoje, como se não bastasse, para que houvesse uma preocupação ainda maior a partir de hoje dos nossos agricultores, dos nossos produtores, os responsáveis pelo progresso desse país, dessa região, aconteceu hoje por irresponsabilidade do governo federal, através da FUNAI, que não toma providência para solucionar o problema indígena no Brasil e principalmente aqui em Guaíra e Terra Roxa. Isto é a contribuição que esse governo vem dando à nossa agricultura. Vem concordando que aconteça fatos como estes para preocupar, para tirar o sono, para tirar a saúde do nosso produtor rural, do homem do campo. Isso é grave, é uma preocupação muito grande. E pelo que tudo indica, o governo federal não tem interesse de solucionar esse problema. É lamentável. Eu queria também aqui relatar aqui que a imprensa regional vem publicando, que nos interessa também. O Tribunal Superior do Trabalho concedeu, na data de 11, próximo passado, a Ordem do Mérito Judicial do Trabalho no grau grande oficial ao nosso deputado representante de Guaíra, lá na Câmara dos Deputados, Osmar Serragro. O presidente do tribunal, ministro Barros, ressaltou que esse ano a comenta foi atribuída a pessoas da sociedade que efetivamente trabalharam em prol do judiciário e do seu crescimento. Todos os homenageados representam aquilo que a Ordem do Mérito Judiciário procurou atender, premiando pessoas que investiram o seu tempo em causas maiores, seja no programa de trabalho seguro, seja contra o trabalho infantil, ou ainda na colaboração que prestaram ao Supremo Tribunal do Trabalho. O agraciado deputado Osmar Serragro recebeu a comenda das mãos do ministro Ives da Silva Martins Filho e salientou, disse o deputado, que é gratificante ser reconhecido pelo serviço prestado em favor do judiciário e principalmente do país. Disse o deputado, estamos cumprindo o nosso papel de parlamentar e cidadão, procurando honrar os compromissos que assumimos com a sociedade e especialmente com o Estado do Paraná. Eu queria me referir aqui também sobre a comissão de senadores que estão se propondo a fazer o diagnóstico do programa Mais Médicos no Brasil. Mas, pelo que eu percebo, talvez o tempo não permita, mas o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, anunciou
que será criado um grupo de trabalho para visitar instalações e elaborar um diagnóstico sobre o programa Mais Médicos. Um dos objetivos é sugerir medidas capazes de solucionar de uma vez por todas o problema da falta de médico no país. O parlamentar também vai pedir informações sobre o programa para o ministro da Saúde, para os secretários estaduais e municipais da saúde. A comissão quer saber, por exemplo, que tipo de formação tiveram esses médicos cubanos que atuam no país. O deputado recordou que a votação no Congresso Nacional, quando autorizou a criação do Mais Médico, foi defendido o programa que ele não repassasse somente uma medida emergencial, que durasse apenas 3 anos e fosse acompanhado de aquisição de equipamentos, construção de prédios adequados para o atendimento da população. Se é verdade que faltam médicos, é muito mais verdade que falta administração, falta de administração, mais combate à corrupção, mais boa administração e, sobretudo, a responsabilidade dos governos, desde as prefeituras, passando pelos governos estaduais e até o governo federal. Temos, segundo o deputado, acabar com a corrupção na saúde. Temos que acabar com uma espécie de subemprego na saúde, em que as pessoas ganham tão pouco que têm que trabalhar em 2 ou 3 empregos diferentes e, consequentemente, o atendimento se torna precário. Os equipamentos não existem. Não existem materiais hospitalares dos mais diversos, a partir de gases, esparadrapo, não há. Os pacientes ou seus familiares têm que comprar fora, em farmácia, para trazer aos hospitais para se submeter ao tratamento. Que, felizmente, ainda não é o nosso caso aqui em Guaíra, essa falta de material. Mas é a situação do país. Então, realmente... 1 minuto, considerações finais. Obrigado. Realmente, ninguém tem dúvida que a preocupação maior de qualquer legislador, de qualquer administrador que se preza a defender o interesse dos que mais precisam, dos que têm que recorrer ao atendimento da saúde pública, ninguém tem dúvida que a maior preocupação é realmente com a saúde. É o que nós estamos vendo aí, o que a imprensa falada, escrita, televisionada tem mostrado aí. É o caos. Então vamos torcer e vamos procurar, dentro do possível, fazer a nossa parte. Essa é a verdade. Obrigado, senhor. Foram as palavras do vereador Oswaldino da Silveira. Convido nesse momento a fazer uso da palavra o vereador Getúlio Benítez Centurião, do PMDB. Com a palavra o vereador Getúlio, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Boa noite, presidente, funcionário dessa casa, rádio ouvintes, pessoal da internet também. Boa noite aos colegas vereadores e a todos que nós estamos ouvindo. Venho também para agradecer também pelo aniversário da Igreja Metodista, a qual pertenço, já faz 19 anos que está trabalhando em Guaíra. Tivemos o aniversário da igreja sábado e domingo, foi muito bom. E agradecer ao pastor Renato e toda a comunidade pelo trabalho que tem feito por Guaíra e por muitas pessoas que têm ajudado. Quanto à minha indicação, eu não gosto muito de fazer indicação, mas tem hora que a gente é obrigado a fazer, porque a gente cobra dos executores, dos secretários e também dos diretores, e não é feito às vezes. E no meu caso é isso aí hoje. É a Rua 4 Mártires, que está totalmente acabada, né? E não sei se
não foi feito porque na época, no secretário anterior não foi feito, agora estamos com o secretário novo. E vou fazer essa indicação para ver se realmente realizem essas obras nessa rua, que é muito importante, que está sendo devastada com o tempo. Também venho me solidarizar com o vereador Sandro, nesse comentário dele, questão da desapropriação. É uma situação que nós na comissão tivemos discutindo já, Sandro. Aí, parece que vai ser chamado, parece que é quarta-feira, acho que o pessoal da prefeitura vai vir dar uma explicação para a gente aqui, para ver o que nós da Câmara podemos fazer nisso. Se há possibilidade de nós fazermos ou não. Eu muitas vezes fico pensando que o Executivo tem tomado posições, às vezes sozinho, não consulta nós, nessa questão de retomada de posse, né? Então, coisas que nós temos que estudar junto, né? Para tentar minimizar essa situação. Não sou a favor de índio, não sou a favor de invasão. Não sei se é só índio que invade. Tem muita invasão que não é de índio, sabe? Mas nessa situação, nós, políticos, chega a nossa vez que nós temos que conversar, dialogar com o Executivo e também com a população que está sendo atingida nessa situação. E acredito eu que quarta-feira a gente vai discutir isso aí com o Executivo para tentar ver realmente o que é que está sendo feito. Eu, quando falo de Itaipu, eu já fico com a orelha vermelha já, porque é complicado. Ele só vem aqui para tirar proveito de nós. Penso eu, falei na comissão, assim com comentários os colegas nossos na comissão, falei, a Itaipu mais uma vez vem para lavar as mãos e quer que nós, vereadores, esquentamos isso. É o meu pensamento. Não sei se estou certo ou não. Mas ela só vem usar nós. Vou falar mais uma coisa, que sempre quando eles vêm aqui, uma vez trouxeram aí, parece que 470 mil reais para nós. E o Executivo fez uma festa lá no salão de reuniões, de coquetel e coisas. Eu acho que Itaipu merece uma recepção normal. Não vou dizer assim, fria, mas normal. Eu não sei se Guaíra está sofrendo ainda da época do Costa Cavalcante, né, que era diretor da Itaipu. Eu acho que o Oswaldino lembra disso aí. Que quando o Costa Cavalcante foi cidadão não grato em Guaíra. Não me lembro em que ano foi isso. Eu não sei se ainda eles estão magoados com nós por causa disso. Mas eles não trazem nada que dê bom para nós. Só vem levar de nós. E vamos ver aí o que a gente pode fazer nessa questão dessa desapropriação desses terrenos aí. Era isso aí, muito obrigado a todos. Com as palavras do vereador Getúlio, convido nesse momento a fazer a palavra o vereador Valberto Paixão da Silva, do PR. Não se encontra no plenário o vereador Beto. Convido nesse momento a fazer uso da palavra o vereador Rossano França Triques, do PROS. Com a palavra o vereador Rossano, do Partido Republicano da Ordem Social. Boa noite a todos os presentes, sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, Almir, demais da mesa diretiva, meu boa noite. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Guaíra, aos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, senhor presidente, nós tivemos aí realmente
com relação a esse projeto de lei número 37/2014, ao qual é a respeito dessas desapropriações de terra. Como presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, e de acordo com o resto da comissão, nós fizemos um ofício número 3 de 2014, pedindo que o Executivo envie agora nessa quarta-feira, aqui na Câmara, para que faça uma explanação a respeito deste tema aqui. E aí a gente está convidando, senhor presidente, todos os vereadores e também a população que quiser vir, está aberto aqui nesta quarta-feira, às 14 horas. Tá? Então, gente, não deixem de vir, viu, vereador Sandro? Tá? Aqui está o ofício, né, que nós fizemos aqui, enviamos hoje ao Executivo, realmente para se discutir o que vai ser feito, para eles explanarem para nós aqui o que vai acontecer. Eu não quero nem falar de Itaipu, porque a Itaipu me dá uma dor no coração de saber a perda das 7 quedas que nós tivemos aqui, né? Então não vou falar nada, não vou voltar atrás. Vocês já sabem a minha revolta, que se eu tivesse a condição de pegar uma bomba, eu mesmo tacava lá em cima, aquela bomba de Hiroshima lá, estourava toda aquela porcaria. Tá? Mas como eu não tenho, o que eu vou fazer, né? Então, mas tudo bem. Também, gente, queria agradecer nessa última quarta-feira, eu estive lá no aniversário do pastor Douglas Júnior, ao qual não vi nenhum vereador lá, perguntou de todos os senhores, principalmente o senhor presidente, aí, uma festa bacana que teve lá. Primeiro teve um culto de ação de graças, depois teve uma galinhada, e foi uma comemoração muito bonita. Eu vi vários pastores com muita declaração lá, olha, uma palavra, uma mais bonita que a outra. Que Deus abençoe, pastor, que o senhor continue fazendo um bom trabalho, como vem fazendo à frente da instituição IBADEP e à frente da igreja, né, como pastor. Bom, eu queria lembrar, também estive visitando novamente o setor de vacinas, desculpe. E queria lembrar, gente, que ainda tem vacinas do HPV, que é o papiloma vírus. Você vê, Guaíra, nós temos aqui algumas vacinas ainda para HPV, para faixa etária de 11, 12 e 13 anos, que quiserem se imunizar. Para quem não sabe o que é o HPV, que é o papiloma vírus, ou seja, é o precursor, entende, do câncer de colo de útero na mulher. No homem também, ele se transforma em câncer. Aquela famosa verruguinha que aparece nos órgãos genitais das mulheres e do homem também. E temos hoje aí a vacina, que é um projeto do governo federal, e que começou desde março no Brasil, e que agora está disponível aqui no município de Guaíra, ali no setor de vacinas. Então, gente, é importante que façam a imunização. Hoje nós precisamos pelo menos 80% das nossas adolescentes aqui. A vacina é gratuita, tá? Não custa nada, e ela é feita em 3 doses, tá? Mas, gente, nós temos que fazer, porque o índice de câncer de colo aí é muito grande. Se não me engano, em torno de 4.800 pessoas o ano passado morreram com problema de câncer de colo de útero. E quantas mulheres tem que retirar, né, vereadora Tereza? Quantas eu vejo Vossa Excelência encaminhar para fora aí com problemas nesse sentido, procurando vagas na região para se fazer a cirurgia e retirar o útero. Então, gente, nós temos à disposição, o município está trabalhando em cima disso, está aí a vacina, e nós temos que aproveitar. E aproveitar porque você não encontra fora para você comprar. Tá? Então, o Brasil hoje ele disponibiliza aqui para nós também, no nosso município de Guaíra. Bom, gente, uma pequena nota que eu estava acompanhando no jornal do dia 5 de agosto, aqui do jornal O Presente,
Eu não sei se vocês já sabem, mais ou menos, quanto custa uma eleição. E como a gente está vendo, para governador, um exemplo. Eu vou ler aqui esse pequeno escrito aqui do jornal O Presente. Na eleição deste ano, os 8 candidatos ao governo do Paraná vão desembolsar R$ 13,73 por voto, segundo dados de um cruzamento feito pela ONG Contas Abertas, entre os limites de gastos das campanhas, em torno de 108 milhões, e o número local de eleitores no Paraná de 7,8 milhões. Neste ranking, o Paraná está na 20ª colocação, com uma das campanhas mais baratas do país. No Brasil, na média, cada estado gastará R$ 17,00 nas campanhas a governador. A mais cara é a de Roraima. Lá, os 4 candidatos que disputam o governo vão gastar R$ 90,30 para cada voto. Serão usados 27 milhões para conquistar 300 mil eleitores. No Distrito Federal, o custo de R$ 75,36 por voto. E Rondônia, o custo de R$ 71,42 ocupam o segundo e o terceiro lugar do ranking. Na outra ponta está o Rio Grande do Sul. O voto por lá custará em torno de R$ 5,17, que é considerado o mais barato do país. A estimativa máxima de gasto dos candidatos por lá é de 43 milhões e o número de eleitores é de 8,3 milhões. Agora, o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, que em números absolutos tem a campanha mais cara do país, 325 milhões de reais, ocupa a 3ª colocação entre os votos mais baratos, em torno de 8,10 centavos. E o estado de São Paulo tem 39 milhões de eleitores. Na verdade, isso só apenas para governador. Imagine a eleição geral. Por isso que a gente sempre diz, né, que teria que ter uma eleição unificada, tivesse um gasto único. Mas isso já vem de antes, né? Isso aí depende lá dos nossos deputados lá em cima aprovarem, passar pelo Senado, enfim. Tá? Mas você imagine o gasto, vereador Beto. O que não daria, entende, para fazer com todo esse dinheiro, hein? O que não daria para se trabalhar em cima disso daí, né? Mas no Brasil sobra dinheiro à vontade, né? E é isso aí, né? Assim que se faz. Presidente, seriam essas as minhas colocações e a gente volta nas explicações pessoais. Foram as palavras do vereador Rossano. Convido nesse momento novamente o vereador Valberto Paixão da Silva do PR para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Beto Salamanca, do Partido da República. Meu boa noite à mesa diretiva, aos vereadores dessa Casa de Leis, também aos funcionários dessa casa, ouvinte que nos acompanha via internet, via rádio também, e também as pessoas que estão presentes aqui hoje nessa sessão, aí o pessoal da área rural, aí o Laércio, aí também o Ernesto com a sua esposa, Cidinha, estou com a minha esposa também, minha filha, e os demais, o Rogério que sempre está, o Fabiano, assim, o pessoal da igreja. Então, todos vai o meu boa noite. Primeiramente, eu queria começar falando da minha reivindicação, que é do meu requerimento de número 20, a qual encaminhei esse requerimento ao Executivo, onde que pedi, em 2013, uma indicação de número 129, onde que fosse suspensa a taxa de iluminação pública no ponto de pesca Chororó, ou que colocasse iluminação pública lá onde que os pescadores estão pagando taxa de iluminação pública há tempo, há ano, sendo que não tem iluminação pública. E até agora, nesse momento, não foi suspensa a cobrança da iluminação pública e também não foi colocada iluminação pública. Então, esse é o requerimento aí que eu fiz para pegar a informação aí do Executivo, a função da gente é essa. E também da minha indicação de número 108, onde que fui procurado pelos moradores do Parque Ambi, onde que solicita quebra-mola na rua. Então, nessa rua
Rua Fábio Ramires. Então é muito importante esse quebra-mola, porque os veículos passam em alta velocidade, correndo a ter risco mesmo de acidente, enfim, como toda situação de quebra-mola que a gente vem cobrando já há algum tempo, também de outras comunidades, tanto da área rural como também na cidade. Então está já justificado. E também estive com o secretário da Infraestrutura, aproveitando o pessoal do Parque Ambi, aonde que cobrei sobre aquela rua Jânio Quadros, quando vai ser feito alguma melhoria naquela rua, e segundo o secretário que já estão planejando já uma adequação naquela rua e fazer um cascalhamento assim, mais ou menos, para tirar aquele pessoal da lama, vamos dizer, daquela situação da estrada meia complicada ali, aquela rua que desce. Então está aí a solicitação de onde que esse pessoal me cobrou. Sempre a gente está fazendo a visita tanto na área rural como na cidade, então está a justificativa. E também, Laércio, aproveitando, cobrei também do secretário da Infraestrutura, o ponto de ônibus lá do Encruz de Louveira, que há algum tempo a gente vem cobrando, e a gente solicitei junto a ele que fizesse um ponto de ônibus o mais rápido possível, não só para os estudantes, mas também com as pessoas que saem de madrugada das suas casas e fica esperando o ônibus ali que passa da saúde, e fica horas e horas ali, exposto a chuva, a sol, enfim, a vento, beirando a BR, e também que ele colocasse um poste com iluminação pública ali nesse Encruz de Louveira. E aproveitando que o Ernesto está aqui também da comunidade Bela Vista, mais uma vez coloquemos em pauta aquelas duas ruas, que é as ruas Pimentais, onde que você mora lá, e ele nos disse até que vai marcar uma reunião na comunidade para ver com os moradores lá uma maneira de resolver aquela situação lá. Então, são essas aí as situações que eu cobrei do secretário de Infraestrutura. E também não poderia deixar aqui de dizer aos colegas vereadores, como citou desse projeto, o projeto de lei número 37, esse que autoriza o Executivo a proceder de desapropriação amigável judicial junto à propriedade da área rural, que pega aqui na faixinha. Então, sabemos que está na minha comissão, e até inclusive a gente vai entrar em contato já com os proprietários para ver se os proprietários estão cientes dessa desapropriação. Eu penso comigo que, conhecendo aqueles moradores lá, aquele senhor que mora lá de mais de 80 anos, a situação que ele vive ali naquele momento com situação indígena, eles não têm sossego lá, mas a gente vamos conversar com eles sim, e tanto que eu vejo que esse projeto não precisava nem tiver vindo para a Câmara se o Executivo queresse proceder aí, a desapropriação. Isso aqui é o amigável judicial. Então, mas veio para a Câmara para a gente analisar, vamos analisar e vamos fazer parte sim, e ver o que é melhor. Também eu queria desde já passar para todos, onde que eu tive sábado com a reunião com a Emater, no Oliveira Castro, teve acho que 7 ou 8 comunidades da área rural, todas envolvidas, a gente discutindo o melhor para a agricultura, e a Emater toda dando aquele suporte, assistência aí para os agricultores. E também falando um pouco do CAR, que é o cadastramento ambiental, que é a necessidade de todos os agricultores fazer. E a Emater vai fazer isso para quem está dentro do programa, se eu não falha a memória, 160 ou 170 famílias, que é a agricultura familiar, e eles vão fazer isso aí gratuitamente para esses agricultores. E as pessoas que não estão dentro do programa, com certeza, vão ter que pagar em média de R$700 hoje esse cadastramento ambiental. E não poderia deixar aqui hoje que essas invasões indígenas, mais uma vez, fui para o local, estive acompanhando desde o começo, ali cheguei em torno de meio-dia e pouco no local, onde que tinha vários agricultores, onde que estava ali a Polícia Federal, Polícia Militar, também o prefeito mandou também ao coordenador o Aule para o local, onde foi muito importante a participação da Guarda Municipal com o Aule, intermediando junto ali aquelas pessoas de invasão naquele local, onde que tinha vários agricultores e muitos agricultores, onde que participei também junto com o vice-prefeito, que estava representando o prefeito de Terra Roxa, e também ao coordenador o Aule, também o delegado da Polícia Federal, onde que fez um ótimo trabalho ali, e onde que criou alguma situação, onde que vejo que não dá para admitir mais invasões de terra indígena no nosso município, os agricultores estão prontos, se invadiu, vamos tirar mesmo, estão unidos, e a gente viu muita situação desagradável hoje, naquele momento, ali,
Então, onde que teve os agricultores que até mesmo os pessoal lá, cacique, chegou xingando agricultores de vagabundos, né? Então, uma coisa que mexeu muito com os nossos agricultores, mas graças a Deus a gente conseguiu aí intermediar junto às autoridades que estavam naquele momento. Ficou marcada amanhã uma reunião às 10 horas da manhã, provavelmente em Terra Roxa, onde vai estar o prefeito, o Ministério Público, enfim, e onde o delegado várias vezes tentou entrar em contato com a FUNAI e não conseguia entrar em contato com o pessoal para estar junto lá na negociação. Aí ele conseguiu entrar em contato junto a Brasília, aí sim de Brasília que conseguiram daí marcar essa reunião, e através aí do delegado da Polícia Federal. Então vejo que o clima foi tenso, muito tenso, naquele local dessa invasão de terra, na divisa entre Guaíra e Terra Roxa, onde diz que índio não usa arma, estava armado naquele local. A Polícia Federal apreendeu uma arma lá de calibre 22, que é uma Winchester, eu acho, se eu não me falha a memória, uma Winchester, uma espingarda. E então estava pronto para a guerra, estava pronto mesmo para tudo ou nada. Mas nós também não podemos admitir mais invasões de terra no nosso município, seja de quem for. Imagina se todos nós, quem não tem sua terra, se não tem, que está pagando aluguel, não tem um local, nós começar a querer invadir tudo quanto é casa, qualquer residência, invadindo propriedade dos outros. Então, para nós agricultores, muitas vezes, é duro a gente dizer que existe, parece que é tratado, não sei, o indígena deveria ser tratado da mesma maneira que é tratado nós também, a lei deveria ser igual. E muitas vezes ali, então, senhores vereadores, eu presenciei junto, cena muito terrível, hoje, foi mais de 5 horas de negociação, em conversa junto com o pessoal lá, onde que teve documentação, pessoal, segundo as informações que a gente tem, pessoal que vem de Mato Grosso, aí outra aldeia não queria eles, enfim. Então, se tudo que vinha a gente vamos aceitando e continua essas invasões de terra, é complicado. Mas deixo claro aqui para todos, os agricultores hoje estão unidos para que não aconteça mais invasões de terra no nosso município. Onde que eu vi agricultores do município de Guaíra inteiro, Terra Roxa, tudo unido por uma causa só. E outra coisa, se tivesse permanecido a invasão de terra, continuasse à noite, vocês poderiam ter certeza que tinha muitos agricultores que ia ficar junto, essa noite, virava a noite lá, mas não ia arredar o pé de lá. Porque a situação, estou vendo que chegamos no limite, onde que não tem mais essas autoridades, a FUNAI, enfim, governo federal, governo estadual, não tomar providência, vai acontecer muitas coisas ruins, inclusive no nosso município. Pelo que eu presenciei hoje, então o índio ele não está lá de frecha mais. Então ele não está de frecha mais, ele está também armado com arma de fogo, enfim, e está pronto para a guerra, invadindo propriedade, aonde que é direito, propriedade dos agricultores. 1 minuto para as considerações finais. Seria suficiente, senhor presidente. Então, não dá para aguentar esse tipo de situação. E sempre eu digo, onde que tem alguma situação, pode ter certeza que eu estou do lado das pessoas certas, do lado dos agricultores, porque é uma classe sofrida. Nós todos sabemos o sofrimento que nós temos no dia a dia para nós manter nossa família, enfim. E muitas vezes a gente levar nome de vagabundo, que nem hoje os invasores que invadiu essa propriedade, dizer que era um bando de vagabundo que estava ali. Onde que muitos agricultores ficou até meio revoltado, e é para se revoltar mesmo. Então, eu vejo que hoje, quem tem valores é quem não trabalha. Agora, nós que trabalhamos, pagamos nossos impostos, sim, nós somos frisados como vagabundo. Isso é duro, a gente ouvir isso, o que a gente presenciou hoje. Seriam as minhas considerações, se for necessário, volto nas pequenas expedientes. Foram as palavras do vereador Beto. Nesse momento, convido a vice-presidente a assumir os trabalhos dessa sessão enquanto faço uso da palavra. Nesse momento, assumo a presidência dessa Casa de Leis. Convido o vereador Almir Bueno para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Almir Bueno.
Novamente, meus cumprimentos a todas as senhoras, todos os senhores, aqueles que nos acompanham através das mídias. Obrigado pelo acompanhamento, pela participação nesta sessão. Antes de iniciar alguns relatos e também fazer alguns agradecimentos e entrar nas esferas daquilo que foi apresentado para estar ajudando, só quero aqui ressaltar o convite lido pela senhora secretária. Na próxima sexta-feira, nós temos aqui nesse recinto, às 14 horas, uma importante palestra, e aí poderá ser tirado dúvidas também daqueles que têm, sobre a questão do fracking ou a fratura hidráulica, que também tem essa denominação em inglês de fracking, que é uma prática que está sendo muito utilizada por companhias de petróleo e gás, que vem afetando muito o meio ambiente nos países já desenvolvidos que usaram essa técnica. E agora essas multinacionais e outros afins estão entrando no Brasil com essa mesma técnica. E a partir disso, as câmaras municipais, através das suas associações, estão fazendo um trabalho informativo às câmaras municipais e assim também à população. Então eu quero reforçar esse convite para sexta-feira agora, às 14 horas, nesse recinto, acompanhe e tome ciência e conhecimento do que é e quais são as situações que serão afetadas, principalmente na questão do meio ambiente. Não vou me estender devido ao tempo. Também relatar e informar, nós já temos publicado no portal de transparência fixo e também ali na porta da recepção desse plenário, o balancete financeiro do mês de julho. Nós tínhamos um saldo de 43.733, recebemos recursos referidos ao mês de julho de 247.843, tivemos um rendimento de aplicação financeira de R$ 477, e o nosso saldo, no dia 1º de agosto, seria de R$ 292.054. E aí pago as despesas realizadas em julho, 182.244, nós temos um saldo financeiro de 109.809. As despesas estão no portal de transparência fixa, aqueles que não têm acesso digital. E aqueles que têm podem ter ainda mais detalhes por rúbrica onde foi gasto esses R$ 182.244. Só fica ausente da informação aqueles que não querem fazer valer o seu direito. Nós da Câmara temos aumentado cada vez mais a transparência. E ainda tem alguns que relatam e não sabem para onde vai os recursos públicos do Poder Legislativo. Lembrando que nós devolvemos já no primeiro semestre R$400 mil ao Executivo. Já estará depositado e os recursos serão destinados 100% à saúde, conforme o relato. Informar também que está aberto inscrições via Secretaria de Educação, vagas para cursos abertos de agente comunitário de saúde, através do Instituto Federal do Paraná. Então, as aulas serão às quintas-feiras, das 19 às 22 horas, na Escola Municipal de Trabalho, e as inscrições podem ser feitas através da Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3642-9911. Então, se você conhece alguém que quer fazer um curso, aí está abertas as inscrições através do Instituto Federal do Paraná para agente municipal de saúde. Vou cortar alguns assuntos aqui para ir direto em alguns outros pontos. Nós iremos votar no segundo expediente um projeto de lei em caráter de urgência do Executivo, onde pede uma suplementação financeira no valor de R$ 6.174.000, alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterando a Lei Orçamentária e o PPA. Só para ressaltar, esses 6 milhões são oriundos de vários recursos públicos vindos principalmente do governo federal e também de algumas receitas dentro do nosso município. Não vou me estender porque são várias informações aqui, mas só relatar que está sendo destinada a maioria dos recursos para a saúde, novamente, no valor aproximado de R$ 1.788.000, mais um valor para a educação e infraestrutura. Então, no segundo parte da sessão, nós estaremos debatendo e votando esse projeto.
Eu acho que foi lido aí pela secretária uma resposta de um requerimento que eu encaminhei ao Estado, à Secretaria de Educação, ao Núcleo de Educação de Toledo, e mais uma vez vem uma resposta evasiva de que a manutenção dos muros e calçadas das escolas estaduais são de responsabilidade direta das próprias escolas estaduais do nosso município, através de um fundo rotativo financeiro que essas escolas recebem mensalmente. Então, eu acho que, da minha parte, é a segunda vez que nós encaminhamos requerimento, em 2011 já fizemos novamente, e o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, o Núcleo de Educação, não dá a condição para que a escola façam esse serviço, principalmente aqui no Colégio Presidente Roosevelt. Então, mas fique aí que nós estamos cobrando cada vez mais. Relatar também que daqui a 10 dias estará aberta a licitação para a duplicação do trecho da 163, Toledo a Marechal Rondon, no valor de 38,9 quilômetros. O valor não tem porque até não foi licitado, né? E só ressaltar isso, porque é mais um investimento do governo federal nas nossas rodovias federais aqui, que é de sua responsabilidade. E essa rodovia que liga Rondon a Guaíra, foram 114 milhões de reais investidos nos pontos de terceira faixa, também no recapeamento, sinalização e outros acessos. E isso, a questão de 3 anos, foram entregue esse trecho. Há necessidade, sim, de se colocarem balanças nesses locais, mas o que eu quero entrar é que são investimentos do governo federal em rodovias federais da nossa região. São situações de que há mais de 20 anos a região ali, principalmente Maracaju dos Gaúchos, Bandeirantes, Bela Vista, cobrava dos governos federais a reconstrução dessa rodovia. Não é isso, Lércio? E esse governo que aí está, em 4 anos agora desse novo governo, já estará reconstruída a rodovia. Digo isso porque o que é de ruim carimbam o governo atual. Agora, as coisas positivas ninguém vem relatar, ninguém informa, porque não é de interesse. Ressalto isso, também relatando de que, só uma informação, nunca na história desse país, desses mais de 500 e poucos anos que tem o nosso país, senhoras e senhores, nunca teve um programa de distribuição de máquinas, principalmente para o setor agrícola. E Guaíra foi contemplado com 3 máquinas, no valor aproximado de R$1 milhão. Sabe quantos municípios receberam esses maquinários no Paraná? 328 municípios receberam. Sabe quanto foi investido? 292 milhões de reais na aquisição dessas máquinas, distribuídas para os municípios a menos de 50 mil habitantes. Digo isso mais uma vez para poder trazer as informações quando relatam essas situações de recursos públicos federais. Foi lido pela secretária também, nós já vimos em algumas sessões anteriores, 2 ofícios do município. Eu quero que os vereadores se atenham para depois não relatarem que não foram informados ou não têm informações. Ofício 643 e o 514. Trata da questão dos hospitais municipais, especificamente do Hospital Santa Rita. Está aqui, está disponível na secretaria, quem quiser cópia. Leiam, se integram, para que depois muitas informações não cheguem e não repassem para os demais sem a devida informação. Nesse sentido, também informar aqui a indicação que eu apresentei na data de hoje, pedindo a regularização do estacionamento daquele trecho da feira do produtor ali, das quartas e dos sábados, como também dos demais dias ali, que é um estacionamento que se tornou. Nós já tínhamos pedido a questão do ponto de caminhões, que não tem a devida demarcação, mas nós estamos pedindo que o município também demarque e coloque as placas sinalizando se vai ser diagonal ou vertical aquele estacionamento. Porque até hoje tem gente que estaciona diagonal, o outro vertical, vira uma salada de fruta ali que ninguém consegue passar, se locomover os pedestres.
como também a adequação daquelas duas lombadas elevadas que estão ali na frente da feira. Vossa Excelência tem mais um minuto. Considerações. Que estão ali na feira e precisam ser adequadas, porque a altura delas está totalmente irregular, como também não existe sinalização de faixa de pedestre para que possa ser respeitado pelos veículos, como também as pessoas possam estar usando como realmente deve aquela lombada elevada. Seria isso, nós voltamos nas explicações pessoais. Essas foram as palavras do vereador Almírio Bueno, a quem eu convido a resumir os trabalhos da sessão nessa casa. Agradeço a senhora vice-presidente. Oi, teste. Acho que não está. Agora sim. Agradeço a senhora vice-presidente. Nesse momento, não havendo mais oradores inscritos, nós passamos para a leitura das matérias escritas na ordem do dia. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura e a chamada nominal antecipadamente dos senhores vereadores. Vereador Ademilson Simeão. Presente. Almir Bueno. Presente. Franciele de Lima Danelon. Presente. Getúlio Benite Centurion. Presente. Miriam Teleste. Presente. Oswaldino da Silveira. Presente. Rosana de Lima Brise. Presente. Rossano França Triquês. Presente. Sandro Sabino Borges. Presente. Tereza Camilo dos Santos. Presente. Valberto Paixão da Silva. Presente. Havendo qual, legal, solicita a senhora secretária que proceda a leitura, nesse momento, das matérias escritas na ordem do dia. Pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de número 34/2014. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 027 de 2014. Os pareceres são favoráveis ao projeto de lei de número 036/2014, que autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e crédito especial no orçamento anual do exercício de 2014 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual de 2014 a 2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Nesse momento, eu coloco em discussão ambos os pareceres lidos pela senhora secretária, o parecer 27 da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer 34 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, os referidos pareceres, não havendo, coloco no mesmo em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade ambos os pareceres. Projeto de Lei número 036/2014. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e crédito especial no orçamento anual do exercício de 2014 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual de 2014 a 2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Autor, vereador, autor, Executivo Municipal. Coloco nesse momento em discussão, em primeira e única discussão, o projeto de lei número 36/2014. Em discussão? Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 36/2014, de autoria do Executivo Municipal. Essas foram, então, as matérias para a ordem do dia dessa sessão, senhor presidente. Não havendo mais matérias escritas na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Será concedido o tempo de 5 minutos a cada vereador, conforme inscrições apresentadas e conforme o regimento interno. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o vereador Sandro Sabino Borges, do PP. Com a palavra, o vereador Sandro, do Partido Progressista. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado ainda ao público aqui presente e aos ouvintes. Só volto aqui a essa tribuna para esclarecer e finalizar o assunto que eu iniciei. A respeito dessa questão do governo federal e Itaipu Binacional. E digo, novamente, a responsabilidade e o poder de quem tem e que pode fazer algo quanto à questão indígena, governo federal, e a Itaipu é apenas uma parte
que também ela tem dinheiro para isso. Quanto ao governo federal, vereador Almir, eu concordo com o seu pronunciamento. Em certo ponto, devemos ver, sim, algo que está sendo feito, o que foi feito. Mas nada mais justo de esclarecermos. Quando um governante entra, ele faz um programa de governo, ele tem o seu trabalho a ser realizado no longo do seu pleito. Mas quero dizer que o Brasil é um dos países que mais arrecada imposto. Se esse governo ao menos não fizesse um asfalto que presta no nosso país e nas nossas estradas, eu acho que daí nós não devemos tirar o chapéu, nós estamos pagando por isso, pelo que está acontecendo. Claro que tem outros governos que arrecadaram também, mas nós devemos não também só ficar aplaudindo algo que está sendo cobrado e bem cobrado do povo brasileiro para ser realizado. E é pouca coisa que está sendo realizada. O imposto é alto. Eu andei em várias estradas, andei 6.000 quilômetros, andei em várias estradas estaduais, estradas boas. Seu governo arrecada imposto, igual do Paraná, que excedeu o valor do IPVA e as taxas do Detran, fez um estudo. As estradas do Paraná que não está pedagiado, as outras eles estão se virando e estão arrumando. Mas isso é o dever de cada governante. Quando ele entra, ele não quer tudo bonito. Ele não acha que vai pegar tudo bonito e vai entregar. Ele tem que pegar, administrar os recursos públicos, que é o dinheiro que nós pagamos os impostos, e aplicar no nosso país. E quanto ao ofício que nós recebemos hoje, que foi lido aqui pela secretária do Executivo, a respeito da situação do Hospital Santa Rita, esse eu quero ler. Mas também quero saber, até inclusive, se tem alguma cópia de uma ata de uma reunião que foi realizada na cidade de Mercedes, com o Executivo Municipal, Ciscopar, vereadores, representantes da saúde aí da região, fizeram em Mercedes. Só que eu não tenho isso em mãos, e por isso eu quero ver se eu consigo a cópia dessa ata, para ver se foi relatado mesmo que chegou até a minha pessoa. Eu não gostaria de tocar no assunto, mas eu vou cobrar. Se o Executivo tiver uma cópia da ata, ou algum esclarecimento sobre tal situação, sobre o Hospital Santa Rita, sobre a UPA, a obra que está sendo inicializada aqui na nossa cidade, que existe inclusive uma preocupação do Executivo por situação de não ter o município como administrar essa obra que está sendo realizada, que vai ser realizada, a preocupação do Executivo. Até eu gostaria que ele nos explicasse e mandasse um ofício aqui à Câmara para nós sabermos o que foi debatido lá em Mercedes, para daí podermos dar explicações à população. Pelo que eu tenho visto, está a UPA, uma obra excelentíssima do governo que está mandando verba para essa realização, contrapartida do município, estamos tendo vários gastos, só que existe uma grande preocupação: como é que vamos funcionar essa UPA? O governo deu um cabo para a enxada, mas não deu enxada. Está dando a instalação, mas não está dando os recursos humanos, os profissionais. Não estamos dando conta do que tem aqui. Obra, mais gasto para o município, contrapartida, que poderia estar sendo investido aqui mesmo no nosso centro médico, com equipamentos. É difícil dizer isso, mas com valorização dos recursos humanos que já existem. 1 minuto, considerações finais. Eu me preocupo muito. Obra, edificação nova, é muito lindo. Só que, como eu sempre digo, temos uma casa boa, mas não temos uma cama para deitar dentro dela, ou não temos um alimento para comer na geladeira. Para que serve isso? É apenas uma ilusão? Vamos deixar bem claro que isso também não está acontecendo só aqui em Guaíra. Como disse o vereador Almir, nas cidades abaixo de 50 mil habitantes, quase todas foram contempladas com esses programas, os que mandaram projeto.
Já existia um projeto na gestão passada a respeito dessa UPA, só que não quiseram encaminhar, porque viram que não era viável ao nosso município, que o município não ia suportar a carga de administrar 2 órgãos para fazer a mesma coisa. Unidade de pronto atendimento nós já temos aqui, que é o nosso centro médico. Meu muito obrigado. Foram as palavras do vereador Sandro. Convido nesse momento o vereador Oswaldinho da Silveira, do PTB, para fazer uso da palavra. Eu dispenso, senhor presidente. Dispensa a palavra o vereador Oswaldinho. Nesse momento, eu convido, então, para fazer uso da palavra o vereador Getúlio Benítez Centurião. Dispenso. Dispensa a palavra. Convido nesse momento o vereador Rosano França Triguez para fazer uso da palavra. Dispensa a palavra. Nesse momento, eu convido o vereador Valberto Paixão da Silva para fazer uso da palavra. Nesse momento, convido a vereadora Franciele de Lima Danegon, do PT, para fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Franciele, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, público aqui presente, rádio ouvintes, internautas, meu muito boa noite. Bom, senhor presidente, venho primeiramente a essa tribuna hoje para falar da minha indicação de número 112, indicação que solicita a instalação de uma iluminação junto à academia ao ar livre, localizada no bairro Parque Hortência, atendendo à solicitação de moradores. Fui procurada pelos moradores do Parque Hortência, porque o que acontece? Muitos só podem realizar suas atividades físicas depois das 6, 7 horas da noite, porque eles trabalham. E a questão é que a academia não tem uma iluminação, para que eles possam fazer assim as suas atividades. Então, eles me procuraram, pediram que nós pudéssemos fazer uma indicação. Então, fica aqui registrado, nós estamos encaminhando para o Executivo essa indicação, para que assim eles possam realizar essa melhoria na Academia ao Ar Livre do Parque Hortência. Bom, senhor presidente, com relação à questão indígena, quero deixar aqui também a minha solidariedade aos agricultores. Até falei com a minha família hoje, porque a terra que foi invadida é divisa com a terra do meu tio lá. Eles estavam todos lá, meu pai esteve lá também. Mas a gente assim é solidário, porque o que acontece? Não se toma força o que alguém conquistou com o suor, o que foi conquistado dignamente. Então, a gente espera de coração aí que tudo seja feito da melhor forma possível e que realmente os nossos agricultores não sejam prejudicados com tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, são essas as minhas colocações na noite de hoje. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Foram as considerações da vereadora Franciele, eu agradeço e convido a senhora vice-presidente a assumir os trabalhos enquanto faço uso da palavra. Nesse momento, assumo a presidência dessa casa e convido o vereador Almir para fazer uso da palavra. A palavra, vereador Almir. Nós retornamos para dar sequência nas apresentações que nós estamos fazendo e também poder tirar algumas dúvidas e levar informações conforme a nossa análise daquilo que foi apresentado e debatido nessa sessão. E eu deixei agora por último, primeiro, para falar sobre a questão do projeto de lei número 37, que trata sobre a questão da desapropriação amigável judicial do imóvel rural, a necessidade de se fazer uma leitura do projeto na íntegra. E eu vejo que a informação não chegou por completa a todas as senhoras e todos os senhores e aqueles que nos acompanham também. Primeiro, dizer que existe um termo de cooperação que está aqui. É só pegar o projeto e ler. Tem o laudo de avaliação das áreas aqui proposto. Não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra essa questão da desapropriação. Estou apenas trazendo informações precisas, verdadeiras, com conteúdo completo. Não 50% conforme ao interesse daquele que está usando da palavra. Digo isso, o senhor se cale. Fique em silêncio e se cale-se. Vereador Santos, silêncio por favor. E cale-se. Por favor. Por favor, silêncio e cale-se. Silêncio e cale-se.
Silêncio e cálice. Por favor, Silêncio respeite e cálice. o plenário, essa casa. Silêncio e cálice. Jesus. Silêncio e cálice. O senhor também, silêncio e cálice. Silêncio e cálice. Silêncio e cálice. Senhor Oswaldino, quando todo mundo Silêncio falou, foi e cálice. silêncio. Por favor, não tumultue a sessão. Silêncio e cálice. Em silêncio e cálice. 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 Senhor Oswaldino, enquanto o senhor ficar falando aí, não dá continuidade na sessão, por favor. Silêncio e cálice. Meu Deus do céu. Silêncio e cálice. 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 Peço desculpa, senhoras e senhores, mas dá para ver de quem é a educação e de quem não é a educação. Eu ouvi em silêncio tanto o vosso pronunciamento quanto o vereador Sandro. Então, eu peço pelo menos um pouco de educação, se não for respeito. Tá? Peço respeito. Então, voltando à informação, senhoras e senhores, está aqui. E relato também essa questão de que... Senhor Oswaldino, por favor. Eu peço novamente, senhora vice-presidente, que reveja o meu tempo em virtude da falta de coro parlamentar dos devidos vereadores. Então, eu volto a relatar, senhoras e senhores, de que esse termo de ajustamento de conduta e de cooperação que está aqui apresentado, não trata-se de uma questão de que o Executivo quer, não trata-se de uma outra questão de que governo ou quer, trata-se de que o Procurador da República, o senhor Lucas Bertinato Maron, República Federal, não é estadual, e também o Procurador da República, Henrique Gentil Oliveira, está aqui, fizeram um termo de cooperação com o governo municipal, com a comunidade indígena em si, como também com a Itaipu Binacional. Então não é uma questão, o vereador Getúlio, o vereador Beto, os demais vereadores, gostem nós ou não. Está aqui um termo de conduta, e aqui diz na sua cláusula 10ª, ao final de prazo de 6 meses, o Ministério Público Federal realizará inspeção local para verificar o cumprimento das cláusulas estabelecidas entre ambas as partes. Está aqui. Certo? Estou dizendo que esse poder precisa aprovar isso, eu não estou dizendo isso, que eu também não estou dizendo que sou a favor ou sou contra. O que eu estou dizendo é que tem que trazer as informações completas, não aquilo que interessa. Então eu estou trazendo aqui as informações completas. E volto a dizer, não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra. O que não pode é querer levar, direcionar para o seu interesse. Vereador Sandro. Vereador Sandro, quer deixar o vereador Almir concluir? Falta de respeito. E aqueles que não estiverem satisfeitos, o plenário está aberto. Ninguém é obrigado a ouvir o que eu estou falando aqui. Alguém é obrigado? Eu ouvi em silêncio o que Vossa Senhoria falaram e relataram, eu sendo a favor, eu sendo contra. Isso é o mínimo de respeito que tem que ter. Caso o senhor quiser debater alguma coisa, quando nós terminarmos a sessão, nós vamos debater, interno ou externamente. Agora, cale-se! Cale-se! Vereador! Por favor! Cale-se! 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 É uma casa de lei que o senhor não cumpre! Lei que o senhor não cumpre e não traz! Lei que o senhor não cumpre e não traz! Ah, o senhor quer destruir o que eu estou falando? Não precisa. Vou pedir meu tempo adequado. Cada vez que tiver interrupção, eu vou pedir meu tempo. Não tenho que encerrar.
Não tenho que encerrar, eu estou no meu tempo, vereadora amiga. Ok? Peço desculpa mais uma vez, mas não dá para ficar fazendo o meu pronunciamento com vereadores que não podem ter um mínimo de respeito. Finalizo essa parte só relatando, então, esse termo aqui. E relato às comissões que são responsáveis, que convidem também o Ministério Público Federal para estar presente. Porque esse termo de cooperação e conduta veio encaminhado pelo Ministério Público Federal. Então, os vereadores das comissões, eu peço aqui também e trago como informação que convidem o Ministério Público Federal para estar junto. Porque se está aqui, desse termo de cooperação, ambos, e as comissões receberam o projeto completo. E todos os vereadores têm, sim, o direito de ter o projeto completo, como é feito. E se eu não tinha e eu pedi, cabe ao meu mandato buscar as informações que eu preciso para poder fazer o pronunciamento. Então eu trago essas informações, senhoras e senhores. Já volto a dizer, não estou dizendo que eu sou a favor, que eu sou contra, bem pelo contrário. Isso tem que ser ouvido como as comissões estão fazendo. Mas tem que convidar o Ministério Público Federal também, para que a gente possa ouvir. E a Itaipu está entrando, conforme o projeto aqui, com os recursos financeiros para a aquisição das áreas. É interesse da Itaipu? Lógico que a Itaipu é interesse dela tirar alguém da área dela. Ninguém está dizendo que a Itaipu é santa ou coisa parecida. Mas as informações têm que ser trazidas precisamente. E a questão, senhoras e senhores, do posicionamento quanto ao governo federal, só digo uma palavra para as senhoras e senhores. Na primeira eleição do governo Lula... Um minuto para as considerações. Vossa Excelência tem mais 1 minuto para as considerações finais. Nós vencemos o medo. Lembra? Todo mundo tinha medo que o governo do PT iria tirar dinheiro de todo mundo, que ia confiscar bens, ia confiscar os recursos públicos, esse país ia virar uma mazela. Essa eleição nós temos que vencer o preconceito. Nós temos que vencer o ódio. É isso que nós temos que vencer. Porque me parece que alguns ainda não estão contentes quando a população mais pobre consegue ter vida digna. Quando a população pobre consegue ter a condição digna de viver, comprar os seus bens e assim por diante. Digo isso, senhoras e senhores, para dizer que aqui eu respeito o posicionamento de cada vereador. Se eu sou o último, me dá a prerrogativa o meu regimento interno dessa casa. E assim eu vou usar, conforme for preciso. Essas foram as palavras do vereador Almir Bueno, a quem eu convido para reassumir os trabalhos da sessão dessa casa. Agradeço a senhora vice-presidente. Nesse momento, retornando os trabalhos, não havendo mais vereadores inscritos, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, agradeço a presença das senhoras e dos senhores vereadores, dos funcionários públicos e autoridades aqui presentes, a imprensa escrita e falada e demais munícipes. Também nossos agradecimentos aos radiovintes e internautas que nos acompanharam e, acima de tudo, o Supremo Criador do Mundo, que nos deu mais essa oportunidade de continuarmos sendo úteis. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 25 de agosto, às 20 horas, nesse plenário. E dou por encerrada a 23ª sessão ordinária, desejando a todos uma boa noite. Molecão.